Boa tarde, só tem conhecidos aqui, pelo jeito, né? Então tá bom demais. Bom, pessoal, já que ele me apresentou, opa, tudo jóia? Eu queria começar essa palestra falando para vocês que não é só uma palestra de acerola, mas uma palestra de, talvez, de incentivo e um pouco conhecimento da cultura de acerola que a gente vem desenvolvendo. Pelo menos eu já estou desde 91 fazendo acerola, 89, 90, quando eu comecei a fazer na Frunorte, não é? E a gente passou por todos os problemas de acerola, tanto demanda nacional como internacional, né, demanda local, e os problemas de excesso de produção de acerola sem ter para quem vender. Olha só. Né? E agora nós estamos chegando numa encruzilhada, e é o ponto onde que a cultura da acerola se tornou, eu acho que o alvo principal na minha concepção, não é, de melhoria de vida para o pequeno produtor. Então, os governos, ou o governo do Ceará, vamos falar de governo, né, ou o produtor que puder fazer ou praticar esta produção adequadamente, com certeza consegue, não vou dizer sobreviver, viver da sua produção agrícola, porque muitos produtores falam em sobrevivência, e sobrevivência é um negócio muito feio, né? A gente tem que viver do que a gente produz, não sobreviver. Então, quero agradecer pelo convite, e esse convite para mim é uma oportunidade, porque hoje eu estou como consultor de um grupo aqui do Ceará, né? Já fui consultor de quase todos os grupos aqui, mas estou consultor do Grupo Itaueira, né? Que tem uma indústria de acerola, de polpa de frutas, né? Que tem uma demanda muito grande por acerola, né? E o estado do Ceará, por suas características, de maneira geral, características físicas em relação ao país, em relação a porto e tudo mais, características de logística, características de solo, né, clima, é um dos estados com maior facilidade para o cultivo dessa cultura, porque a gente está muito próximo das grandes fábricas, por isso que as fábricas vieram para cá. Porque se fosse falar de produção agrícola, as fábricas deveriam estar todas instaladas em Petrolina ou em outras regiões. Né? Mas a cultura da acerola realmente vem trazer essa possibilidade de um estado como esse crescer e, quiçá, ser o maior nessa cultura. Eu queria começar aqui mostrando a questão, porque a gente veio falar de mercado, né? Poderia até se falar de incentivo, de perspectivas e tendências para esse mercado. Então, a tendência do mercado da acerola pode ter certeza que é crescente, né? É crescente, contínua, não é? E de melhoramento constante. Né? A acerola, ela para ser desenvolvida, para o que está se precisando, não é só desenvolver a cultura da acerola, mas desenvolver um produto que contenha o que as fábricas precisam. Plantar acerola é muito fácil. Né? Desenvolver a acerola com o volume de vitamina C que as indústrias precisam, esse, às vezes, que é o problema. Né? Opa! Estou certo, né? Então, eu queria mostrar um pouquinho a vocês aqui como é que está o cenário mundial, né? A questão dos alimentos que estão associados à vitamina C, né? Estão associados a essa parte de imunidade de maneira geral, tem crescido muito. A pandemia, na realidade, trouxe uma perspectiva muito grande para o mercado mundial de vitamina C, não só advinda de acerola, mas como de frutas cítricas e outras. Hoje nós temos uma fruta no Brasil que a gente não domina muito, digamos, para o mercado, digamos, do Nordeste, o mercado do Sul, Sudeste, mas que o Norte dominou e deixou que o Peru e outros países, o Equador e etc., começassem a desenvolver, que é o camu-camu. Né? Então, que em algumas regiões chama-se caçari. Né? E tem mais vitamina C do que a acerola, mas a maneira de industrializar ainda digamos que é mais rudimentar e mais difícil do que uma cultura como a acerola, ou como limão, ou como laranja. Né? Então, o Brasil desenvolveu todas as técnicas, todos os especialistas, e outros países importaram. A venda de frutas cítricas, isso aqui são dados, né? Ricas em vitamina C para o exterior, dobraram no primeiro semestre de 2020. Né? Hoje já tem dados diferentes. Isso aqui é dado da CNA, né? A demanda, a tangerina aumentou 158%, limão 132%, laranja foi muito mais. Laranja aumentou 65%. Esse dado é um dado mais antigo.
Deixa eu só adiantar isso aqui. Ó. Com isso, a demanda por acerola verde, isso foi, na realidade, a questão da pandemia. Aumentou muito, porque hoje as indústrias que processam vitaminas, que processam acerola para vitamina C, né? Elas querem acerola, mas querem acerola com determinada qualidade, querem acerola verde, pouca acerola madura. Existe demanda para acerola madura. Mas só para terminar de ler aqui, né? Então, com esse advento das doenças respiratórias de maneira geral, tudo isso foi aumentado. E a acerola virou, né, a vedete da vez. Porém, a acerola não é só a acerola em si. A acerola ela tem alguns adjetivos. Ela tem que ter concentração de vitamina C, ela tem que ter produtividade, ela tem que ser certificada para determinados mercados. Né? Então, não é só a acerola. Como eu disse, produzir acerola é muito fácil. Tem todo um arcabouço de informações e de técnicas que tem que vir atrás da cultura da acerola. Por isso que, com a questão climática, muitas pessoas plantaram acerola em regiões diferentes e tiveram problemas. Nós estamos, nesse momento, com um problema de acerola, de produtividade, de algumas doenças, queda de flores e aí por diante. Né? Mas, mesmo assim, estou falando tudo isso para falar do que é mais errado, assim, o que é mais difícil, mas mesmo assim a acerola ainda é a melhor cultura. A demanda é crescente das fábricas que existem no Brasil. Né? Por isso, houve uma disputa muito grande em relação à fruta. E o preço quase que dobrou, aliás, dobrou. Em alguns pontos até subiu a mais de 60% por quilo de acerola. Isso se justifica pela falta da cultura, não é? Do volume da cultura em relação à produção nos estados, né? Mas não em relação ao Brasil. Porque se a gente for pensar em Brasil, existe muita acerola. A área de acerola brasileira é muito grande. Mas de acerola orgânica, não. O estado que produz mais acerola orgânica é o estado do Ceará. Só para vocês verem, né? Então, hoje existe uma necessidade de aumento de áreas para acompanhar essa demanda, principalmente a demanda internacional. Existe uma demanda interna? Existe uma demanda interna. Nós, às vezes, nos ofuscamos com a demanda internacional e não olhamos para a demanda local. Se você for em qualquer região do país, né, principalmente aqui no Ceará, Pernambuco, Bahia, Piauí, etc., nos mercados locais, no final de semana ou não, vocês vão ver a quantidade de acerola que é vendida nas feiras. Se vocês fizerem a soma, eu não sei se eu posso dizer que é 30%, 40% da acerola produzida para a indústria. É muita acerola produzida. Né? Eu estou passando porque nós temos muita coisa a ver. Isso aqui é apenas um mapa ilustrando, né, onde estão algumas regiões produtoras aqui no Ceará de acerola. Né? Mas toda região pode produzir acerola? Toda região pode produzir acerola, dependendo do clima, dependendo da disponibilidade de água, né? E o tipo de solo. A acerola pode ser plantada em quase todo tipo de solo, não há problema. Né? Então, o Ceará é um estado que pode abrigar a maior produção brasileira de acerola orgânica certificada. Porque se não for orgânica certificada, o preço não justifica, porque o custo da acerola está muito na parte de colheita. Existe um projeto em andamento no estado do Ceará, eu vou mostrar muito mais coisas a vocês, mas eu queria mostrar primeiro isso. Em alguns municípios, o Carlos deve estar olhando aí, né, Carlos? A gente está junto com um grupo aqui, não é, tentando organizar uma distribuição, digamos, meio equitativa ou equivalente para cada região, né, para que o estado possa crescer. Né, tá, o governo do estado, governos municipais, empresas juntos, especialistas discutindo, aprimorando como fomentar e como ajudar essas regiões a desenvolverem a acerola. E algumas regiões que a gente mapeou, né, isso está em estudo, né, existe a FAE que está dentro disso, o governo do estado, de maneira geral, está dentro disso aqui, diversas instituições estão dentro para fomentar isso aqui. Então, nossa ideia é que em 2 a 3 anos a gente possa aumentar em torno de 1.000 a 2.000 hectares de acerola. Não aumentar só por aumentar. O estado do Ceará deve ter já quase seus 3.000 hectares de acerola, entre orgânico e convencional, certo?
Só que essa acerola foi plantada nos anos de 98 até agora, recente. Então, tem acerola que ultrapassou já 20 anos, já não está mais produtiva. Tem acerola que teve problema de nematóide, que a produtividade reduz e as pessoas não percebem. Né? Tem acerola que o manejo para você trabalhar dentro dela está impraticável, porque o custo de mão de obra fica muito alto. Então as pessoas vão ter que mudar. E quando você muda uma cultura da acerola, que replanta, você vai passar 2 anos para você começar a produzir bem, 3º ano para você ter uma produção de método de estabilidade, o 4º ano é que você vai melhorar e aí por diante. Né? Então, eu estou colocando esse hiato, né, que a gente precisa já, no momento, já, suprir. Porque senão muitas fábricas que estão aqui, eu vou mostrar a vocês, vão ter problema. Se a fábrica não tiver sua produção própria, vai ter problema. E as fábricas não vão ter sua produção própria. Salvo lá uma empresa que eu trabalhei, né? Eu fiquei 9 anos nela, que a gente hoje eles devem chegar a 600 hectares de acerola, mas para eles. Não é para vender para as outras empresas. Eles podem até fazer negócio, mas é para eles. Por quê? Porque é um estudo mundial exponencial em relação à questão das doenças, né, respiratórias crescentes. E a pandemia, ou um vírus como esse, não vai acabar mais. Todas as pessoas, por resto da vida, vão começar a ter medo. E todo mundo vai querer se prevenir. E a demanda de vitamina C vai ser contínua em crescimento. Enquanto cresce a população mundial, cresce essa demanda. Né? E daí precisamos ter acerola. E qual é o país que está investindo nessa quantidade? Né? Então, e lembrar, acerola, principalmente acerola orgânica. Por que orgânica? Porque o mundo quer se proteger, o mundo quer preservar, etc. Também. Mas porque o mercado opta por uma demanda de produtos sadios. Não por ser só acerola orgânica, mas por ser acerola sem resíduo de químico. E para ser sem resíduo de químico, a melhor segurança é ser orgânico. Né? Então, por isso, não adianta eu plantar acerola para tentar vender para a indústria convencional, que eu use veneno, isso e aquilo. Não adianta, porque você não vai chegar muito longe. Você tem que plantar no manejo adequado. E o orgânico produz bem? Eu garanto, nos 30 anos que eu trabalho, que produz muito melhor do que qualquer convencional. Em média. Tem áreas convencionais que produzem bem. Produz 50, 60 toneladas. Já vi muitas áreas assim, Petrolina e outros lugares. Mas o orgânico nós chegamos a isso, e chegamos às vezes muito mais, se você fizer o trabalho certo. Né? Então, aqui são as regiões, vocês estão vendo aqui, na parte desses municípios que a gente está pensando, Morada Nova, aumentar a área lá, morando já na região que tem, Tabuleiro do Norte, tem uma área pequena, tentar aumentar, Limoeiro do Norte, com um projeto lá em cima da serra, não é, através da FAEC, onde vai ser montado provavelmente um projeto, não modelo, não é, de acerola orgânica, nesse volume. O de estar lá no Tabuleiro de Russo, o pessoal já tem mais de 60 hectares de acerola e a gente pode tentar, com os produtores, tentar implantar mais uns 100 hectares. E eu vou dizer por que tudo isso. Não só pela demanda mundial nem das empresas. Né? Aracati, já temos alguns produtores, estava falando ali, comentei um produtor que vai fazer 6 hectares, eu estou com um produtor de São Paulo querendo fazer 100 hectares, eu que não estou deixando, eu quero que ele faça só 30, porque fazer 100 hectares de uma vez não é simples. Certo? Você não tem, nem muda agora, não tem as coisas, você tem que saber como fazer. Não é? Por isso que a gente está tentando unir as expertises do Estado, de maneira geral. Quando eu falo Estado, estou falando do Estado do Ceará, as instituições, empresas privadas, para a gente chegar a um denominador que possa ajudar esse Estado a crescer mais nessa cultura. Nós temos um porto aqui vizinho, nós temos várias indústrias que estão no Estado do Ceará, e as principais estão no Estado do Ceará. Né? E precisam dessa cultura, né? Porque é uma cultura que sustenta o ciclo anual. Ela pode ter de 6 a 8 safras anuais, certo? Então, é uma cultura que sustenta a indústria. Eu fiz um trabalho para a CNA, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, há uns 10 anos atrás, onde eu rodei 8 estados brasileiros que tinham fábricas, não é? E muitas fábricas estavam quebrando, principalmente as fábricas de açaí lá no Pará. E lá no Amazonas, todas foram vendidas. Por quê? Porque eles só processavam o açaí 6 meses do ano, 6 meses ficavam paradas. Então, um hiato desse, para você sustentar isso e aquilo, algumas dispensavam todo mundo. Muitas quebraram ou venderam para o americano com o advento do açaí. Né? E a cultura da acerola, tem um grupo lá no Amazonas que tinha acerola, e era a fábrica que sobrevivia melhor nesse sentido. Né? Inclusive, compram muito da gente aqui. Aqui outros municípios, Maranguape. Maranguape é uma região onde nós visitamos, né, que já tem um histórico de produção de acerola há um tempo. Né?
Só que a acerola no modelo convencional. Há um tempo atrás, o pessoal começou a mudar um pouco, né? Pessoas fazendo experimentos, mas não estão certificados. Se eu estou errado, você me fale, né? Ainda não estão certificados. Então, nossa ideia é que aquela região a gente possa fazer uns 100 hectares de acerola orgânico certificado para a indústria, né? Para a indústria ou o mercado que queira. Aí vem a região de Paraipaba, região do Inhamuns, Crateús, que está se pensando se tiver água, não é? Por que não? E hoje eu encontrei o Carlos Matos aqui, o amigo, que a gente está pensando ver qual outras regiões a gente pode beneficiar. Mas regiões realmente que possam ter as características, não é, de produzir acerola. Porque produzir acerola é pensar em mão de obra de colheita para a agricultura familiar. O cara que vai produzir 5, 6 hectares é pensar, tem uma mão de obra na minha região para fazer 100 hectares? 100 hectares eu vou gerar 500 empregos diretos, 3.000 empregos indiretos, né? Então, a gente tem que pensar em todo o ciclo, mas é uma cultura excelente. E, para isso, a gente vai fazer o trabalho de capacitação, de assistência técnica, né? As parcerias todas que precisam ser feitas para que essa cultura possa ser desenvolvida e supra a necessidade dessas empresas. Bom, isso aqui é apenas um dado. Esse dado aqui é do mapa, certo? É do meu amigo Cobb, da Organos Brasil. Isso aqui são unidades produtivas de orgânico hoje no Brasil. Olha o crescimento, como é que está. Né? Eu não vou mostrar, só mostrar isso aqui para a gente ver. De 9.000 saltou para 23.723. Segundo o mapa, não é, que ele, inclusive o censo agropecuário que foi feito recente, isso dobrou, mas dobrou porque quando ele fala orgânico, isso aqui é de orgânico, unidades produtivas. Quando ele fala de orgânico, no censo não perguntaram se era orgânico certificado. Você pode dizer, eu faço orgânico, mas o orgânico que você vende, que você tem um valor a mais, é o orgânico certificado, o orgânico acreditado. Então, esse número aqui é dos orgânicos acreditados, certo? Dos orgânicos em si, em crescimento, é muito mais. E durante a pandemia, isso, na realidade, aumentou uns 30%, 40%. É muita gente fazendo produção dessa maneira. Porém, há um advento também recente, né, que muita gente começou a fazer uma produção, vamos dizer, natural, biológica, regenerativa, etc. É o advento do alto preço dos insumos no mercado nacional e internacional. Então, eu estou em Minas Gerais com 5 a 10 fazendas, onde 5 fazendas estavam paradas porque não conseguiam mais comprar insumo. É fazenda de 150 hectares de manga, 50 de limão, 50 de tangerina. O pessoal estava parando. E daí a gente não tem muito profissional. E daí a gente está tentando desenvolver um trabalho onde esse pessoal não tenha resíduo nessas culturas e consiga ter uma produção, digamos, mais sustentável. A palavra sustentável vai ser moda agora, mas sustentável de verdade. Quando fala de sustentabilidade aqui, quer dizer custo de produção adequado e produtividade adequada, porque não adianta você fazer orgânico ou fazer natural e sua produtividade baixar, porque aí daí você não vai ganhar dinheiro. Você tem que produzir para ganhar dinheiro, né? E isso é possível fazer, né? Aqui é a estimativa de crescimento, aqui em números, né? Você vê até 2021, né? Em bilhões de faturamento. Então, esse crescimento, eu estou falando só de produtos vendidos certificados, não de produtos orgânicos de maneira geral, de agricultura familiar, etc, etc, né? Então, nós saltamos de 1,5 bilhão para 6,5 bilhões de faturamento. Não é um negócio pequeno, não, é um negócio grande. Né? Aqui computa a acerola também, ok? Bom, então, falando de mercado de acerola, né? O mercado de acerola, de maneira geral, quando eu falo mercado de acerola, eu estou falando da pasta da vitamina C, né? Porque o mercado da acerola está aqui, mas o mercado do que é processado através da acerola está fora. Então, o mercado é mercado americano, mercado japonês, a Europa, de maneira geral, China. Não é? A média hoje paga ao produtor, eu estou falando média porque tem empresas que pagam mais, empresas que pagam menos, mas a média paga ao produtor de acerola verde, orgânica, é mais ou menos essa aí, 4,60. Hoje está muito mais em algumas empresas, né? Mas se você for colocar a média de empresa a empresa, de região a região, vai ser essa média aí da acerola verde, né? Já a acerola madura é menos um pouco. A madura, eu não sei quanto está hoje o preço de hoje. Orgânica, a madura. Pronto, então a média está essa aí, 2,60, né? Então, hoje as empresas preferem a acerola verde em função do teor de vitamina C e o produtor, se pudesse, escolhia tudo verde.
Mas, infelizmente, a planta tem o time dela, não é o time do produtor. Ele tem que ser muito rápido para poder colher toda a acerola verde. E, mesmo assim, muitos colhem só 70% verde, 30% eles vendem para outras empresas, para outros mercados. Por eles, colhiam só a verde, né? Então, as empresas hoje que estão comprando acerola e que vão comprar muito mais são essas aqui. Itaueira Agropecuária, que está lá em Boqueirão do Cesário, EBA, que está lá em Aracati, a Sono Brasil, Nutrilite, Duas Rodas, a Niagro de Petrolina e outras empresas que chegam aqui no Brasil e durante o ano inteiro compram por período, né? Fazem contratos por período, né? Isso é interessante e às vezes é ruim para as empresas que estão presentes, porque as empresas se programam, como a EBA, a Itaueira, a Nutrilite, se programam para um volume, se comprometem com o cliente que vai vender esse volume. E como tem pouca acerola, vocês estão entendendo a ideia de aumentar o volume de produção de acerola? Então essas empresas sofrem muito com isso. Porque você imagina que uma Itaueira da vida, uma EBA da vida, uma Nutrilite se comprometa com 6, 7 milhões de quilos de polpa de acerola ou de pasta de acerola, e com a produção que existe hoje entre o Ceará, Bahia, Pernambuco, vamos colocar São Paulo, vamos colocar Paraná, que o pessoal não está indo mais buscar, mas de buscar acerola no Paraná. Então, acontece que faz uma programação e a programação não é cumprida. E raramente as empresas produtoras que transformam a acerola conseguiram 100% cumprir sua programação anual. Exatamente por esse motivo. Porque os produtores, vou dizer, parte deles tem uma determinada fidelidade. Mas chegou alguém aqui pagando R$ 6 pelo quilo da acerola. O cara vai vender 20, 30, 40, 100 toneladas, é claro. E a empresa que está realmente sendo parceira e companheira o tempo todo, às vezes tem problema. Que é algo que a gente tem que trabalhar muito dentro desse grupo, entendeu, Carlos? Que a gente está montando, para que faça que o produtor veja que a empresa que está aqui no Brasil, que está aqui no Nordeste, é a empresa parceira. Não é que não possa vender para outras empresas, mas você está tirando uma continuidade, porque a empresa compra momentaneamente. As empresas que estão no mercado interno aqui, as grandes que estão aqui, que pagam razoavelmente bem, compram o tempo todo. Foi o pulmão, foi o que ele salvou aqui e ali. E o produtor tem que começar a prestar atenção nisso, né? Bom, a acerola verde, né? O mercado de vitamina C é exponencial. Basta um surto de resfriado lá no Japão, na China, não sei onde. Eu via muito isso quando eu estava na Nutrilite. Está agora na Nutrilite. Basta um surto de gripe lá, que aí a demanda aumentava 4 milhões de quilos. Teria que correr atrás de acerola em todo canto, buscar acerola no Paraná, né? Em 3 semanas, pois é. Então, então, mais um outro motivo porque é que a gente precisa dar segurança ao produtor. Eu sei que é bom para o produtor ter o preço alto, mas é bom para o produtor ter o preço alto e justo. É bom para a empresa pagar o preço alto, mas o preço justo. Porque senão nenhum dos dois vai para frente. Vai por um período muito momentâneo, né? Então, sim, existe a necessidade urgente e uma estratégia para suprir essas demandas. Por isso que a gente está se reunindo, está formando esse grupo, né, no estado do Ceará, com essas instituições, a fim de poder ajudar o estado a crescer com essa cultura, né, e tentar ajudar a suprir essa demanda. Deixa eu tomar uma água aqui, com licença. Opa, posso falar nesse aqui, né? Nesse aqui, já falar nesse. Eu coloquei aqui França, Inglaterra, Áustria, Holanda, Estados Unidos, China e Japão, porque alguns desses países, essas empresas que produzem a pasta, que produzem o pó, etc., a partir da acerola, elas exportam para esses países. Mas, nesses países, existem aquelas empresas que estão dentro do país, que são essas, muitas vezes, que vêm aqui por um hiato de tempo, 4 meses e fazem com que parte da fruta que era destinada a algumas empresas saiam para eles. Eles processam e vendem, né? Para outras empresas. Existe muito isso e, pelo meu conhecimento, vai aumentar, certo? Vai aumentar muito essa demanda. Bom,
Isso aqui é apenas para ilustrar aqui, ó. Opa, deixa eu só, meu Deus, foi o que eu fiz aqui. Botei não. Só adiantar. O período de colheita para se obter a maior concentração de vitamina C é entre 18 a 21 dias após a floração. Isso é um dado para a acerola, né? Ela deve estar ainda verde. Então, existe também porque dentro do programa que a gente tem que fazer, é o que as empresas fizeram durante muito tempo, a Nutrilite fez, a EBA tenta fazer, a Niagro fez, é orientar o produtor. E a acerola tem suas particularidades. Então, você colher muita acerola pequenininha é problema, porque você não tem peso. Você pode até ter concentração de vitamina C, mas você não tem peso, então você baixa a produtividade. E a acerola tem que estar no tempo certo para colher. Quais são os produtos produzidos da acerola verde? Tem outros, mas é pasta concentrada, pó concentrado e polpas. Isso é a base, estou falando em volume. Se for falar do que vai produzir a partir da acerola, é muitas outras coisas. Aqui são, como eu falei, algumas das principais empresas. O Grupo Itaueira, a Britvik, que é a EBA, que não só tem uma empresa, tem 2 ou 3 empresas, né? A Sono Brasil, que ela está lá em Nova Soura, na Bahia, e compra acerola aqui. Olha, eles vendem lá e compram acerola aqui. A Niagro, que é a Nicheri. A Nicheri é uma das maiores empresas do mundo no Japão. Eu me lembro quando eu estava na Nutrilite, Richard falava, olha, lá no Japão a gente vende para a Nicheri e ela é muito maior do que a gente no mundo, só lá no Japão. Só para você ver, né? Aí tem a Duas Rodas, que é uma multinacional brasileira que está lá em Jaraguá do Sul. Tem o grupo Nutrilite. Tem algumas fábricas que eu coloquei a nossa fruta. E tem uma pequena se agigantando, que é essa empresa que está aparecendo aqui, a Maripoba Agropecuária, né? Com a grande fábrica já feita lá em Jaguaruana. E eu não sei qual é a sede deles, né? Então, por isso, novamente, aumento de acerola no estado do Ceará. Vamos lá. Aqui são os símbolos apenas para mostrar. Se eu errei em algumas, eu acho que eu não errei nenhum. Essas empresas processadoras de acerola, Itaueira, Nossa Fruta, Sono Brasil, Maripobo, Niagro, Nutrilite, Britvik, etc. Isso aqui, eu só adiantar, esse aqui vai aparecer isso aqui. Isso aqui é para dizer o seguinte, fazer acerola, vem atrás da acerola todos os adjetivos, né, e as qualidades que são necessárias para você produzir uma fruta de qualidade. E para isso você tem que ter certificações. As principais certificações para exportação são essas aqui. Eu estou tentando achar o bichinho aqui, mas eu não sei se não mostra. O selo europeu, que é isso aqui, o selo orgânico europeu, o selo americano e o selo BR, né? E daí você tem todos os selos de qualidade. Algumas empresas têm o Fair Trade, né? São poucos que têm Fair Trade, mas é um mercado em crescimento. Então, quer dizer, nós temos para a acerola muitos aditivos ou adendos a fazer para, inclusive, melhorar o preço da fruta. A acerola orgânica é altamente produtiva se for feita todas as práticas culturais. Então, é uma cultura que tem que se seguir as recomendações corretas. Você tem que trabalhar solo, você tem que trabalhar água, você tem que trabalhar nutrição, você tem que trabalhar fitossanidade, você tem que trabalhar manejo constante. Porque produzir orgânico não é soltar. Eu cheguei numa fazenda em Minas recente, o cara estava fazendo orgânico certificado. Ele disse, olha, eu não podia mais colocar nada, simplesmente deixei de colocar tudo. E minha banana começou a produzir. Só que produzia muito pouco. A manga bem pouquinha, né? Ele disse, eu estou fazendo orgânico. Ele não estava fazendo orgânico, ele abandonou. Estou tentando fazer isso no cacau, que é um pouco difícil, porque o cacau não é um plantio reto como vocês têm aqui. Plantio de cacau na região, pelo menos do sul da Bahia, é em serras, não é? E é no estilo cabruca, onde você tem um parte e uma mata lá dentro. Então não é uma coisa tão simples você mecanizar. Mas eu vou mecanizar a nutrição do cacau, já estou fazendo isso, que ninguém fazia. Vou mecanizar por meio líquido, né? Estou fazendo os testes para a gente chegar lá no denominador. Então, a gente tem que fazer o possível para melhorar a parte de produção de qualquer fruta, seja acerola ou outra. Meu tempo, viu? Vai me corrigindo aí. Bom, a planta da acerola pode produzir até 8 ciclos, como eu falei, por ano. Aí daí dá para que o produtor, se ele puder ser produtor e ele puder ser um empresário, ele consegue controlar seu custo e melhorar de vida. Eu conheço vários produtores, graças a Deus, que estão bem, que souberam controlar seus custos, mas conheço um bocado de produtores que estão quebrados, que não souberam controlar, mesmo ganhando dinheiro. Felizmente, não é só questão de produção, é questão de organizar a sua empresa, sua propriedade,
1 hectare, 2 ou 3 hectares, ser uma pequena empresa, certo? Bom, quando eu plantei a primeira acerola, eu plantei as primeiras aceroleiras na Frunorte em 89. Era uma variedade que eu revi agora, aqui quando eu tive em Maranguape, né? Que é uma variedade que a gente trouxe da região de São Paulo. O pessoal dizia que era uma variedade para chuva, chamada Okinawa. O pessoal chama. Aqui tem Okinawa, né? Tem uns nomezinhos que dão aqui, mas é uma variedade Okinawa. Primeira área que eu trouxe, eu queimei todinha, porque veio com a cochonilha chamada Hortésia prealonga, que era uma cochonilha de citros que acaba tudo. Eu tive que queimar no viveiro, lá em Açu. Queimar mesmo, porque senão a gente podia propagar. Aí nós começamos a fazer nossas mudas, né? Bom, isso aqui, eu coloquei essa flor da acerola para a gente ver o seguinte: qualquer cultura, se a gente não observar o ciclo da cultura adequadamente, a gente pode ter problema na produção. Olha aqui, você está vendo que é uma flor aberta, ela está em tamanho grande, mas é uma parte muito sensível da cultura. É sensível a fatores edafoclimáticos de maneira geral, né? Um fator edafoclimático, alta temperatura ou baixa temperatura, pode afetar as pétalas, pode afetar o estame, pode afetar o pólen, pode afetar tudo. Então, para se fazer um trabalho com acerola ou qualquer cultura, você tem que conhecer o ciclo da cultura e poder preservar cada ciclo, porque senão a cultura não vai se desenvolver bem. A produção se faz aqui e a gente pensa que é mais lá na frente. A produção se faz antes disso aqui. Quem produz banana sabe muito bem. Para fazer banana, você tem que fazer o filho bem feito para você ter uma boa produtividade de banana. Eu não trabalho muito com banana, só sei porque especialistas me falaram. Trabalho também, né? Mas eu sei que banana tem que ser feita na base. A acerola e qualquer cultura também. Antes da floração é onde você tem que preparar a acerola. Deixar ela limpa, que eu falo de maneira geral. Livre de esporos de fungo, livre de muitas coisas, bem nutrida, para que ela possa ter uma boa produção. Aí eu levaria mais um dia para dizer, quando eu falo bem nutrida, aí daí você tem que conhecer de nutrição, porque se eu nutrir muito antes desse momento, colocar muito nitrogênio, aí aqui eu já vejo muito pulgão como esse aqui, já tenho muito aborto de flor. Então tem que saber com que nutrir, com que você vai nutrir adequadamente. Eu tenho que formar a estrutura para depois ter crescimento. Então você tem que entender desse ciclo, ok? Mas esse aqui coloquei para ilustrar. Aqui é uma variedade, né? Essa variedade junco foi desenvolvida pela Embrapa e a Niagro, lá na região de Petrolina. É uma das melhores variedades para a indústria, uma das melhores variedades para a mesa, porque ela tem um tempo de prateleira muito grande. Mas ela tem um problema. Em muitas regiões, ela tem sazonalidade demais de produção. Então, ela pode chegar até 50 toneladas. Eu já vi em regiões, vi convencional e vi orgânico dessa maneira, não é? Mas a média dela, de maneira geral, é mais baixa pela sazonalidade. Enquanto as outras acerolas podem produzir, tem acerola que produz 6 a 8 ciclos, ela pode produzir 4, 5 ciclos, mas pode produzir bem. Agora, ainda é um pouco para mim, que estou já há quase 30 anos, ainda meio incógnita a produtividade da Junco, porque eu conheci a Junco em 2006 para 2007, né? E daí levei as primeiras mudas para Parnaíba, não, levei para o Ernesto primeiro, levei para o Ernesto lá na Serra, depois levei para Piracuruca, aí depois outras pessoas trouxemos para Meripobo e espalhamos nas outras áreas, né? Então, mas é uma variedade muito boa, ela vira uma passa aqui e não cai. Ela vira uma passa, ela fica assim e não cai. Na prateleira ela demora mais tempo e tem uma boa concentração de vitamina C. Isso aqui é apenas para ilustrar os padrões de acerola, como colher alguns padrões, vocês estão vendo frutas menores, frutas maiores e frutas excelentes, não é? E a fruta vermelha. Então, a acerola tem que chegar a esse padrão. Um dos problemas, às vezes, da colheita de acerola é que, às vezes, você tem frutos de tamanho diferente. E o colhedor, se não é bem orientado, ele colhe tudo. E o produtor perde muito. Então, se você colocar em percentual, é uma perda de 10 a 15% em alta de produtividade. E em vitamina C que o cara poderia ganhar, né? Então, às vezes, não é muito simples, né? Bom, só para ilustrar mais aqui, aqui umas variedades lá de Petrolina, que o pessoal cultiva lá. Já estão começando a cultivar aqui, né? Petrolina, que eu falei que tinha lá. Costa Rica, flor branca, era que produzia muito lá. Okinawa, nem tanto, mas essa Okinawa tem muito em Maranguape, né? Que eu vi.
ela madura e ela verde. Eu vou adiantar isso aqui. Isso aqui, ó. Isso, se eu estiver mentindo, você me diga, viu? Inicialmente, a EBA começou a trabalhar com fomento de 500 hectares, mas eu ouvi deles que eles precisavam de uma área muito maior, né, para poder suprir a necessidade que eles tinham, que eles compram de vários lugares. Estou falando por empresa. A Maripoba Agropecuária está em implantação de mais ou menos 600 hectares. Vai aumentar? Não tenha dúvida, vai aumentar, não é? Esses dados que eu estou colocando aqui, eu vou mostrar a vocês aqui no final porque eu estou colocando. Necessidade para os próximos 4 anos de 2.000 a 4.000 hectares de acerola a ser implantado ou substituído no estado do Ceará, para poder equilibrar a demanda das empresas, como Itaueira Agropecuária, Sono Brasil e outras, e a balança de vitamina C do mundo, porque é exponencial esse crescimento, e eu digo que isso vai ser pouco. Porque, como eu disse, tem muitas áreas de acerola, apesar dos 2.000 e poucos hectares, que a gente, 2.600 a 3.000 hectares certificados, esses todos não são novos, e muitos são novos, então não chegou ainda a média produtiva para equilíbrio. Então eu preciso ter essa quantidade maior para que eu possa ter uma média que as empresas possam trabalhar não com folga, certo? Mas sem briga. Vamos fazer assim, mas sem briga. Poder fazer o compromisso com seus clientes. Porque daqui a pouco vai chegar uma Coca-Cola ou uma empresa da vida e dizer, vou lá para o México plantar acerola à vontade, porque o pessoal não está cumprindo a demanda internacional do Japão, da China, do Reino Unido, da não sei de onde, sei lá. E daí uma empresa grande pode entrar e fazer isso, que já tentou, não é? Bom, lembrar que até 2050, a previsão é que a gente tenha 10 bilhões de habitantes no planeta Terra. Isso é consumo de alimento e é consumo de remédio, é consumo de vitamina C, é mais gente gripada, infelizmente, é mais gente com os problemas que a gente tem, tanto ambientais, não é? Ambientais, quando eu falo a parte climática de maneira geral, e a falta de tratamento, porque a saúde não chega para todo mundo. Então, a demanda de vitamina C é crescente. Todo mundo aqui toma um limãozinho, quer tomar uma laranja, um gengibre, uma coisa desse tipo, pensando em sua saúde, na parte exatamente de sua saúde. Hoje, nós nos preocupamos mais com saúde, né? E isso leva a gente poder aumentar o volume de acerola no estado do Ceará para a gente produzir vitamina C e ser o maior estado produtor de acerola. A previsão do aumento de doenças respiratórias, segundo a OMS, é exponencial, é muito grande, né? É muito grande. Aqui são apenas algumas curiosidades. Você pode plantar acerola de vários jeitos. Aqui é de uma empresa, né? Essa produção aqui é uma produção para colher em máquina. É porque o bichinho aqui não mostra. Aqui eu acho que não consegue mostrar lá. Estou tentando, não chega lá. Mas tudo bem, né? Ali uma produção, essa do centro aqui, uma produção para colher em máquina. Isso aqui é uma quantidade de plantas acima de 1.000 plantas por hectare. Nessa de cima que vocês estão vendo aqui é em torno de 500 plantas por hectare, né? E daí você tem alguns consórcios, pode consorciar com mamão, macaxeira, pode consorciar com mogno, com cedro, sabendo fazer o consórcio de maneira adequada, né? Isso aqui também é curiosidade. O rendimento da acerola, né? A média do rendimento da acerola, 1,2 kg de fruta rende 1 kg de polpa normal da fruta vermelha. Da fruta verde, 9 quilos rende 1 quilo de concentrado. É essa a média, mais ou menos. Então, vocês fazem uma conta de trás para frente. Demandas mundiais por acerola, purê e concentrado. Isso aqui são dados. Eu só não posso falar que é a empresa 1, infelizmente, nem a empresa 2. Esses dados me foram confirmados em outra reunião que eu tive agora em São Paulo, que é crescente, não é só isso. Então, vocês imaginem aqui, né? Empresa 1, ela precisa por ano em torno de 400 a 600 toneladas de concentrado. Essa empresa é para Europa e Estados Unidos. Empresa 2 precisa em torno de 4.000 toneladas de concentrado. Isso é para o mercado chinês, Japão e Coreia do Sul, né? Então, eu fiz um cálculozinho voltando, a gente precisa minimamente de 53.820 toneladas de acerola para esses dois blocos. Se fazendo uma conta de 30 toneladas, você vai chegar a 1.750 hectares de acerola a mais. Por isso que eu estou dizendo aqueles 2.000 hectares de acerola que a gente tem que crescer. E eu estou falando isso é demanda futura, além das demandas que já existem, por ano. Por ano, né? Então, o estado do Ceará está com a faca e o queijo na mão, né? Isso aqui eu estou terminando aqui, mas só mostrar. Isso aqui é uma máquina que colhe acerola, né? Acerola plantada exatamente, ela tem que ser plantada para máquina, numa quantidade maior. Ela tem todas as vantagens, tem todos os problemas que eu acho pessoalmente, né?
Então, a vantagem, ela colhe rápido, ela reduz mão de obra. A outra vantagem é que ela reduz produtividade, ela derruba fruto pequeno também, ela mexe muito com a planta. E isso eu estou vendo porque eu estou acompanhando em todas as empresas que estão fazendo. Estou acompanhando de dentro e estou acompanhando de fora. Né? Existe... Eu não sei se eu consigo colocar assim. Consigo. Opa. Ih! Saiu errado, ó. Saiu de cabeça para baixo. Por quê? Estava certinho. Estava certinho. Essa imagem é assim. Porque ó, se você olhar essa imagem assim, ela é aqui, assim, em pé. Agora não sei porque ela virou aí. Eu testei ali e não virou, mas tudo bem. Isso aqui é uma pequena máquina de colher acerola, né? Que o pessoal inventou. Tem essa e tem mais 3 modelos, certo? Para tentar reduzir a questão de mão de obra de colheita. Porque o que pesa mais na produção de acerola é a mão de obra de colheita. A média mínima, a média. Eu saí de uma empresa, o cara quase me demitiu porque eu disse essa média aí, ele disse que era mentira minha, que era menos, mas é isso. A média é em torno de 5 pessoas por hectare. Não é que significa 5 pessoas por hectare, você vai ter o tempo todo. Tem dias que você, quando tem 2 hectares, tem 30 pessoas lá dentro. Tem dias que você não tem ninguém. Mas a média é essa, é como eu falo, a média de litros de água por planta que você precisa para produzir uma acerola bem produtiva é 35 litros. Você vai fazer um projeto para a banca, é isso. Mas na alta produção você tem que colocar até de 100 a 120 litros de água por planta dia para você ter alta produtividade. Mas a média anual, você tem um período de chuva, é 35 litros, certo? Bom, aqui não vai dar para ver. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Quero agradecer, né, deixando isso aqui. A natureza é perfeita como Deus criou e não como o homem quer. Às vezes a gente quer modificar muita coisa, mas a gente não presta atenção à natureza, presta atenção no que a gente quer. E lembrar que a natureza está muito mais tempo aqui. Né? Aqui eu sou uma empresa, uma pequena empresa, minha empresa chama-se Terra Ecológica Consultoria, sou eu, tenho o meu agrônomo aqui, Gideone, trabalha com a gente, né? E a gente está tentando fazer um trabalho para tentar consolidar alguns produtores e melhorar a produtividade da acerola, não é? É isso aí. Obrigado a vocês. Agradecemos, né, a colaboração do senhor Valdeci Queiroz com a sua apresentação. E agora nós vamos para perguntas, dúvidas, alguma menção, tá? Se quiserem perguntar. Boa tarde. Parabéns Tá. pela palestra, meu amigo Valdeci, como sempre, empolgando a gente, né? Valdeci, esse último assunto que você colocou aí, que é a questão da colheita, realmente é um gargalo que nós precisamos resolver, né? E aí eu te pergunto, além desses 2 exemplos que você colocou, já existe algum estudo, algum teste, algum piloto com uma colheita semi-mecanizada, onde nem você mecanize demais, mexendo com a planta, e você acelere e diminua a demanda, né, desse número alto de colhedores? Bom, obrigado, viu, Carlos? Você é meu suspeito na pergunta, né? Que Carlos faz parte da equipe, né, que está sendo organizada para o estado do Ceará para o desenvolvimento dessas regiões. Existem 3 tipos de máquinas, certo? Então, muitos produtores estão dando ideia. A gente está conversando com. Eu sou diretor do Instituto Brasil Orgânico para a região Nordeste, né? E a gente tem uma cadeira, digamos assim, a gente tem um assento junto do MAPA e junto de universidades, onde a gente está conversando, não só para a acerola, mas para outras culturas também, no aprimoramento dessas máquinas. Então, tem muitos professores e professores pardais, né, já vendo isso aí. Nós estamos pleiteando recurso internacional para que a gente possa incentivar empresas, empresários que possam chegar a esse denominador. Não existe 100% ainda dessa maneira. A gente sonhava, até conversamos com o pessoal de robótica que deu umas ideias, mas era muito robótico, não dava para o produtor fazer, certo? Mas existe todo um estudo, existe todo um plano para a gente chegar a isso aí. Alguém mais? Leonardo? Fui contemplado pela pergunta dele, mas não vou aproveitar e fazer outra.
Como é que está a questão de nematóide? No sentido de, hoje em dia é só manejo cultural ou existe alguma variedade? Está se trabalhando algo nesse sentido? Foi bom você perguntar, porque eu estou quase 30 anos fazendo acerola, né? Para não dizer que eu vi a acerola morrer com nematóide, eu vi em Parnaíba, em um produtor, vi aqui em mais 2 produtores, mas muito pouco. Por quê? A acerola é uma cultura onde, se você observar o sistema radicular dela, é um sistema radicular muito abundante, né? Principalmente porque na agricultura orgânica a gente trabalha muito com cobertura morta. E ela se desenvolve de uma maneira assim fantástica. Então, a própria acerola, ela supre o problema de nematóide. Você vai em muitas regiões que tem bastante nematóide em áreas de banana e outras áreas e áreas de acerola, né? Você coleta a raiz, você vê a quantidade, mas ela não está atingindo a produtividade. Quando é que atinge a produtividade da acerola ou chega a ter problema? Quando a acerola completa 14, 15 anos, né? Se você não fizer um tratamento adequado, as podas certas, porque cada poda que você faz é raiz que sai, e assim por diante, né? Aí você começa a perder produtividade. E daí, um dos sintomas principais, é porque como a gente não viu falar de acerola nesse sentido aqui, é a ponteirazinha das plantas começar a ficar descabelada, a gente chama assim. Aí, geralmente, é nematóide que aparece. E o que é que você tem que fazer? Você tem que trabalhar mais matéria orgânica, você tem que trabalhar a parte biológica do solo, que daí a acerola recupera porque aumenta a raiz, né? Então, não é um problema assim, não é um problema que você deva se preocupar momentaneamente, é um problema que você tem que se preocupar em cuidar do solo, porque eu não vi nenhum pomar de acerola morto por nematóide até hoje. E olha que eu conheço quase todos no país. Valdeci, sou Helder Guiar, do Sindicato Rural de Moraújo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque nós, produtores rurais, vemos uma dificuldade muito grande de agregar valor ao produto. E nessa agregação do valor ao produto, eu indago se é possível o pequeno e médio produtor trabalhar na produção do concentrado da acerola, porque aí a gente sabe que o concentrado ele reside um valor de mercado bem maior do que a própria acerola, né? Vender a acerola como uma estrutura associativista, cooperativada nesse sentido, né? De fortalecer o pequeno e médio produtor. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acho que algumas empresas que estão aqui, tem 2 empresas aqui, tem gente da Nutrilite, tem gente da EBA aqui. Se tivesse alguns produtores ou alguma região que produzisse um concentrado de primeira, como se faz, né? Você precisa de máquina, de estrutura, não é uma coisa tão simples, né? Para as empresas chegarem, elas tiveram que fazer todo um processo, e não são máquinas baratas, mas é possível sim. É possível, certo? Se tiver o apoio certo, não tenha dúvida. Por exemplo, eu tenho clientes compradores de acerola que hoje não compraria de nenhuma grande empresa, gostaria de comprar de um pequeno grupo, mas não existe pequeno grupo produzindo concentrado de acerola. Então, ele compra das grandes empresas. E gostaria de comprar muito, não é pouco, né? Tenho clientes, inclusive, de mercado asiático que me perguntaram, não quero de grande empresa, se for pequenininho, não tem pequenininho fazendo. Infelizmente, podia ter, né? Eu acho que as empresas que estão aqui poderiam até comprar dessas empresas, como acontece de vez em quando, uma supre a outra. Só para complementar, como o Queiroz falou, a sazonalidade da acerola faz com que Amigo, quem é exista você, muito pô? pico de colheita. Amigo, desculpa, quem é você mesmo? Gilberto, né? Eu trabalho na Nutrilite, trabalhei durante 7 anos na Nutrilite, depois de 13 anos eu estou voltando agora, né? Justamente um dos motivos é isso que o Queiroz está explicando, né? Pela demanda de fruta, que a gente tem que organizar um pouco melhor a cadeia, e a gente está voltando lá para cooperar com a equipe. E o que o senhor acabou de falar é um dos fatores que a gente conversa muito dentro das unidades fabris, né? O pico da colheita de acerola muitas vezes fica muito concentrado, tá? Então, por mais que você tenha uma estrutura boa nas fábricas, né? Quando você recebe 300 toneladas, 250 toneladas, 400 toneladas em uma determinada semana, tá? Isso complica recebimento, complica processo. A gente não pode armazenar durante muito tempo nem a fruta, nem o concentrado, porque você vai perdendo vitamina C. Então, uma das soluções interessantes é realmente você conseguir
que cooperativas, associações consigam fazer parte do processo e a gente já compre esse material já processado. Antes dele perguntar, eu gostaria de agradecer, porque aqui está 3 grandes empresas, né, que compram acerola, tá vários produtores aqui, vendedores e tudo mais. Isso é importante. Era para estar aqui muitos produtores, porque esse projeto e esse programa, né, é realmente digamos, um avanço para o estado do Ceará. O estado do Ceará deve se tornar o estado que vai produzir mais vitamina C orgânica certificada do mundo. Ninguém está olhando para isso. Agora o pessoal sabe, mas é o estado que vai se tornar o maior produtor de vitamina C do mundo. E para isso precisa de produtores. E muitos produtores estão com problema aí, precisando entrar em uma nova cultura. Valdeci, meu nome é Everton, tenho propriedade na Serra da Ibiapaba. E a minha pergunta seria a seguinte: eu posso produzir acerola orgânica com meu vizinho pulverizando, ele tem um cítrico, ele pulverizando produto químico no citro? Bom, pode, dependendo, porque é o seguinte, para você produzir orgânico, você obedece legislações, né? Você tem a legislação brasileira, que é a Lei 10.831, você tem a legislação europeia e americana. E todas elas têm suas diretrizes que diz para você o que você tem que fazer. Então, por exemplo, na legislação brasileira, ela diz que você teria que ter uma barreira de vento de 50 metros no mínimo, né? Só que eu tenho produtores que têm 10 metros de barreira, né? Aí daí você segue a legislação. A legislação diz, se você tiver 5 metros de barreira, não é que você não pode ser orgânico, você pode ser orgânico, mas, por exemplo, para você fazer uma área pequena, manga, coco, qualquer outra coisa que vá produzir, você teria que não colher as 2 primeiras linhas de onde vem o veneno. Então, às vezes fica meio chato, né? Mas se você tiver uma barreira do tamanho certo, você não precisa fazer isso. Aí você pode colher. Se você não tiver, então pode se produzir orgânico em qualquer lugar. Você corre riscos? Claro, você corre risco, sim. Mas as empresas, todas as empresas que trabalham hoje com acerola, elas têm o cuidado de fazer análise de resíduo de tudo que recebe. Entendeu? Mas dá para produzir. Muitos produtores que eu conheço produzem em algumas áreas próximas ao pessoal que usa veneno. A legislação fala que você tem que ter 50 metros, mas são poucos que têm 50 metros. A gente tem só 10 metros de barreira, né? Se não der resíduo, tá entendendo? Mas você tem que fazer barreira. Quando eu falo barreira, você tem que fazer barreiras de vento. A gente faz barreira até com sombrite. Já vi muitos produtores capim, qualquer outra cultura, banana. Você pode fazer barreiras dessa maneira para evitar. Valdeci, você teria condição de dar uma estimativa? Quanto é que seria o investimento para uma associação de produtores de acerola orgânica fazer o produto final? É na casa de 500 mil, de 1 milhão, de 10 milhões, de... Rapaz, tem mais gente aqui que pode responder melhor do que eu. Aqui uma tem pequena uma unidade empresa, fabril, 2, tem 3 naturalmente. aqui. Já uma pequena unidade fabril, né? De fato, um módulo bem pequeno, mas que entregue o produto final. Olha, eu até vi numa empresa ali que se montou, acho que ela gastou em torno de, num negócio muito pequeno, ela gastou 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Vocês conhecem a empresa lá em Jaguaribe. Certificado, fazendo o produto final. Certificado, eu certifiquei a empresa lá. Mas era pequeno, viu? O que é pequeno? O concentrador que ela conseguiu. Não sei, mas em termos de volume, corresponderia a quantos hectares de produção? Não é quantos hectares. A capacidade de processamento dela corresponde a quantos hectares em campo? Eu não me lembro a capacidade de processamento dela mais. Faz Onde um é que tempo. eu estou querendo chegar? Uma cooperativa, uma associação com 300 hectares de acerola orgânica consegue viabilizar a unidade fabril? Consegue. Vou dizer a você, consegue. Hoje tem até incentivo federal para isso. Você procura os programas, tem um programa novo que está com incentivo para a indústria, tanto indústria como a parte de fertilizantes. Eu não sei dizer você o número certo, ok? Posso procurar. Mais alguém? Eu não olhei a hora, por isso que eu fui rápido. Bom, pessoal, então, como não há mais nada a perguntar, eu acho que também porque foi muito bem feita a apresentação, né?
E já foram feitas aí as menções, né? Resta só agradecer a todos vocês que aqui estiveram, né? Mais uma vez, queria agradecer ao nosso Valdeci, uma salva de palmas. E bom retorno a todos seus Obrigado destinos, a tá? todos Obrigado. vocês. Obrigado.